Francisco Evanilson de Lima Barbosa, mais conhecido como Evanilson, nasceu em Fortaleza no dia 6 de outubro de 99 e é um futebolista brasileiro que atua como centroavante. Atualmente joga pelo Porto. Evanilson chegou no Fluminense para as categorias de base aos 13 anos. O atacante foi promovido para o elenco profissional em 2019 com 20 anos, mas começou a brilhar mesmo em 2020. Antes de se destacar, o jogador assinou um pré-contrato com o Tombense, já que ainda não tinha renovado com o tricolor. A equipe mineira, porém, o emprestou para o próprio time carioca. Ele fez a sua estreia profissionalmente em 17 de janeiro de 2018, entrando como substituto no lugar de Dudu. Na derrota por 3-1 no Campeonato Carioca, fora de casa contra o Boa Vista, ele também cometeu um pênalti nessa partida. Em 23 de janeiro de 2018, Evanilson foi emprestado ao Samorim na Eslováquia, que na época era time filiado do Fluminense por 6 meses. Evanilson fez a sua estreia no exterior em 14 de abril de 2018, substituindo Roman Sabler na vitória por 1-0 em casa sobre o Partizan. Ele marcou seu primeiro gol 14 dias depois, marcando na vitória por 2-0 sobre o Ipská, e voltou ao Flu em 31 de maio de 2018, depois de contribuir com 3 gols em 6 partidas. Após seu retorno, se destacou rapidamente e até pulou algumas etapas, mas caiu de produção. Evanilson não era visto internamente como uma das maiores promessas recentes e o clube inclusive tinha outros nomes no radar de vendas possíveis oriundas da base. Até por isso, houve no entendimento do próprio jogador uma demora para que ele fosse valorizado. Em 2019, o atacante foi artilheiro do Campeonato Carioca e do Campeonato Brasileiro Sub-20, com 28 gols no total e subiu para o profissional. Evanilson fez a sua estreia na Série A em 7 de novembro de 2019, substituindo seu colega Marcos Paulo em uma vitória por 2-0 fora contra o São Paulo. Em 8 de dezembro de 2019, em sua primeira partida como titular, ele marcou 2 gols na vitória fora de casa por 2-1 contra o Corinthians. Em 15 de janeiro de 2020, foi confirmado que Evanilson jogaria pelo Fluminense até o final de 2021 por empréstimo. Evanilson tornou-se titular regular do Fluminense no ano de 2020, em parceria com Marcos Paulo desde o início. Foram 9 meses intensos entre janeiro e setembro de 2020, quando Evanilson acertou com o Porto. O jovem era vice-artilheiro do Fluminense na ocasião, com 9 gols em 24 partidas, e despertava interesse de outras equipes como Crystal Palace e time do City Football Group. No dia 7 de setembro de 2020, o Fluminense anunciou a transferência de Evanilson para um clube português anônimo. O Fluminense reteve 30% da taxa que deveria ser paga a Tombense, mais um lucro de 6% em uma futura venda. No mesmo dia, a mídia brasileira revelou que o clube para qual Evanilson estava ingressando era o Futebol Clube Porto. Fez a sua estreia em 24 de outubro de 2020, marcando o gol da vitória contra o Gil Vicente pelo Campeonato Português. Abre aspas para o jornal A Bola. O ponta de lança contratado do Fluminense pode ser agarrado lugar no time titular na primeira chance dada por Sérgio Conceição, insinuante nas movimentações, envolvente e eficaz. Numa emenda, um passe açucarado de Nakajima. De cabeça acertou com estrondo na trave, num golpe de grande autoridade. Fecha aspas, escreveu o jornal A Bola na época. Houve, claro, um período de adaptação com a passagem pelo Porto B, mas ele ganhou espaço e, nos últimos tempos, vem sendo um dos protagonistas do time português. Nesta temporada, já fez 24 gols em 39 partidas, além de 5 assistências. Em 25 de outubro de 2023, Evanilson marcou um triplete na vitória do Porto por 4-1 sobre o Royal Antwerp. No dia 9 de janeiro de 2024, Evanilson retornou a anotar um triplete, dessa vez sobre o Estoril, na goleada do Porto fora de casa por 4-0. No dia 10 de maio de 2024, o técnico Dorival Júnior anunciou a lista de convocados da seleção brasileira para a Copa América, e será disputada nos Estados Unidos, além dos amistosos prévios à competição. O Brasil enfrentaria o México no dia 8 de junho e os Estados Unidos no dia 12 de junho, antes do torneio continental. A estreia na Copa América está marcada para o dia 24 de junho, contra Costa Rica em Los Angeles, na Califórnia. A maior surpresa entre os jogadores convocados foi o atacante Evanilson do Porto. O atleta
atleta revelado pelo Fluminense vai receber sua primeira chance com a amarelinha. Na entrevista coletiva, Dorival Júnior revelou que o atacante do Porto foi convocado por conta de uma lesão de Richarlison. Mesmo assim, o treinador da seleção brasileira elogiou Evanilson. É um jogador muito interessante, eu tenho certeza que se repetir aqui aquilo que vem realizando no seu clube, eu não tenho dúvidas que será uma grata surpresa. Já havia sido um nome comentado na primeira convocação e agora em função também de uma lesão que acabou acontecendo na manhã de hoje com o Richarlison, ele passa a ser um jogador. Evanilson foi titular no triunfo do Brasil no México por 3-2, estreando-se assim com a camisa da seleção brasileira, tendo saído aos 61 minutos para dar lugar a Endrick, que fez o gol da vitória no tempo de compensação. O avançado assinalou esse momento especial nas redes sociais, após o apito final, e recebeu várias mensagens de colegas de equipe do Porto, incluindo os brasileiros Galeno, Wendel, PP e Otávio Ataíde. Craque, fenômeno e referência foram alguns dos elogios. Rodrigo Conceição e João Marcelo também fizeram questão de dar parabéns ao jogador de 24 anos. Os números de Evanilson na temporada 2023-2024 foram 39 jogos, 24 gols marcados e 5 assistências. Sua carreira no Porto é de 150 jogos, 59 gols e 17 assistências. Conquistou os seguintes títulos na sua carreira: pelo Fluminense, a Taça Rio 2018 e 2020, pelo Porto, a Primeira Liga 2021-2022, a Taça de Portugal 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024, a Supertaça Cândido de Oliveira 2022 e a Taça da Liga 2022-2023. Também foi artilheiro da Taça de Portugal de 2023-2024 com 8 gols. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho para nos ajudar a chegar em 100 mil inscritos. E também para você ficar por dentro da história de outros jogadores de futebol como o Evanilson. E siga nossas redes sociais. Conexão Fute Você, sempre conectados.